Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Sindesv Entrevista com o nosso, muito mais do que sócio, né? A maioria dos nossos eventos aqui programados com o Sindesv Entrevista, temos a presença do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Vigilância, nosso querido José Boaventura, vem da Bahia para o Distrito Federal, sempre naquela luta incansável para tentar salvaguardar os direitos dos trabalhadores na vigilância em todo o país, e dessa vez não foi diferente. E a gente vê nas redes sociais as pessoas, os nossos queridos vigilantes ainda perguntando: como é que está a questão da aposentadoria especial? Temos novos capítulos? Como é que ficou esse acórdão? Então, eu coloco essa pergunta no teu colo. Seja bem-vindo, José Boaventura. Obrigado, Fábio. Cumprimentar todos os colegas vigilantes do DF do Brasil. Bom, tema 1209. A grande pergunta que os vigilantes fazem é: e aí? Vale daqui para frente a decisão de não considerar a nossa atividade como atividade especial ou é retroativa? Essa pergunta, obviamente, nós não temos como tratar, mas foram protocolados 2 recursos no STF pelo advogado do trabalhador do Rio Grande do Sul, autor da ação, o responsável pela ação, e também por outra entidade, BDP, que é uma entidade também competente nos autos, né, para fazer o recurso. A Confederação, como amicus curiae, não pôde fazer o recurso, mas apoiou, conversou com as 2 entidades, com os 2 setores, no sentido de se colocar à disposição para colaborar, mas o recurso é exatamente isso. A pergunta é: vale daqui para frente? É retroativo? Quem já tinha tempo até 2019, quem entrou com processo de 2019 até agora e daqui para frente, obviamente a gente sabe que não conta antes com essa antes da reforma, né? E etc. Então, o que a gente vai aguardar agora é o julgamento desse recurso chamado embargo de declaração, que na tradução é esclarecimento. E outra pergunta que os colegas fazem com relação ao tema 1209, nesse sentido, tem prazo para julgamento desse recurso? Aí, na verdade, nós não temos resposta para isso. Chegou na mão do ministro, chegou na mão do juiz, e essa questão de prazo foge do nosso controle, de nossa estimativa. Quem quiser pode estimar 2 meses, 3 meses, etc. Mas é melhor não estimar para não se frustrar com relação a isso. Portanto, há 2 recursos no Supremo, chamado embargo de declaração, pedindo esclarecimentos acerca de como se aplica a decisão por maioria de 6-4 no tocante a essa questão da nossa aposentadoria especial. Boaventura, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre algo que você disse aqui agora, a questão dos vigilantes, a CNTV, entrar na condição de amicus curiae, que aí, diante disso, ela não pôde participar desses embargos, né? Participar diretamente por estar nesse elenco como amicus curiae. Até para que as pessoas não entendam que houve omissão, por que não recorreu, né? Então tem essa situação aí, né? Amicus curiae na tradução também, saindo do latim para o português, amigos da corte, né? E não somos parte direta do processo. E recentemente, num outro julgamento, de um outro processo lá, o ministro, acho que foi o próprio Alexandre de Moraes, censurou um advogado, né, de uma entidade, por dizer exatamente que o amigo da corte não pode ser contra a corte, né? Então, a CNTV, como amicus curiae, como amigos da corte, apenas pôde e foi falar com o advogado do vigilante lá do Rio Grande do Sul, que é o originário da ação, falar com o IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, também do Rio Grande do Sul, se oferecendo e passando alguns elementos, inclusive, do nosso entendimento que precisava ser esclarecido pelo Supremo. Portanto, não ficamos inativos nisso, muito pelo contrário, ativo, acompanhando, participando, inclusive verificando prazos para que não houvesse prejuízo com relação ao prazo para se entrar com recurso.
Esse é o nosso querido José Boaventura, participando hoje do Jornal Olho Vivo, no nosso quadro Sindesv Entrevista. A cada momento que o Boaventura vem em Brasília, sempre tem um pepino aí para descascar e tal. Eu estou sabendo que tem uma novidade em relação a supermercados e farmácias, né, que insistem naquele trabalho de contratação ali da vigilância, mas de uma forma clandestina, e toda uma fiscalização já está havendo em cima disso aí, né, Boaventura? Na verdade, Fábio, colegas vigilantes, começou uma resistência dos supermercados, farmácias e outras áreas de varejo ao constatar que a lei nova, o Estatuto da Segurança Privada, obriga a definir claramente quem faz segurança, só o vigilante. E não prevenção de perdas, apoio, fiscal de salão, fiscal de piso ou coisa parecida. Se é atividade de segurança, é vigilante. E aí, ontem a Polícia Federal nos convidou para uma reunião com a presença dessas entidades representativas de supermercados e farmácias e outros, né? Estava presente lá também um deputado que tem acompanhado essas questões da segurança privada, o deputado Capitão Alder da Bahia, e nós colocamos de forma muito incisiva a posição dos vigilantes. Nós não vamos tolerar mais que os supermercados e farmácias continuem colocando pessoas ilegais ou clandestinas para fazer atividade de segurança. Essas pessoas cometem crimes, depois a conta vai para os vigilantes. A manchete do jornal normalmente é segurança, vigilante, mata, e aí todos se recordam da situação do Carrefour no Rio Grande do Sul, do atacarejo na Bahia, 2 pessoas foram assassinadas, né? O ano passado, de um jovem trabalhador na rede Mufato, no Curitiba, Paraná, por causa nesse caso, inclusive, muito terrível, por causa de uma barra de chocolate, acusado de roubar uma barra de chocolate, foi perseguido por quilômetros além do mercado, na rua, e assassinado por funcionário do supermercado, e essas pessoas supostamente fazendo segurança da mercadoria, diga-se de passagem, porque mercados e farmácias não tem, diferente de banco, que por nossa pressão passou a cuidar melhor da segurança de clientes e funcionários. Mas supermercados, farmácias e outros setores só tem preocupação com mercadoria. O cliente não tem segurança para o cliente, não tem segurança para o funcionário. A semana passada, na cidade de Ilhéus, na Bahia, uma caixa de um supermercado foi agredida, inclusive por vítima de crime racial, por um cliente, e não tem segurança para esse funcionário, não tem segurança para as pessoas, tá certo? Então, o que nós estamos buscando aqui é que os supermercados sejam enquadrados e vão ser punidos se não cumprir a lei. A punição por contratar segurança clandestina pode chegar até R$30 mil por situação, né? E que essas pessoas sejam de fato vigilantes, com curso, com registro na Polícia Federal, com a vida de fato comprovadamente idônea. Nós vigilantes, para continuarmos na profissão, nós temos de provar no início e a cada 2 anos que somos honestos, somos íntegros, não devemos coisa nenhuma. As reciclagens que são feitas, exatamente. Né? E diga-se de passagem que hoje, segundo estimativa de alguns setores, mais de 250 mil pessoas atuam de forma irregular em supermercados e farmácias, e se isso for convertido de fato para a legalidade, a gente espera que 200 mil novos empregos para os vigilantes, para a nossa categoria, sejam criados. Diga-se de passagem, Fábio, que com a sanção da lei pelo presidente Lula em setembro de 2024, portanto já tem 1 ano e meio de sanção dessa lei, só nos primeiros 6 meses, melhor dizendo, foram gerados 50 mil novos empregos para vigilante. Enquanto em outros setores da economia você tem redução de emprego, nós tivemos nos primeiros 6 meses 50 mil novos empregos, ou seja, 10% de crescimento de emprego. Dos 520 e poucos mil vigilantes, subiu para 570 mil vigilantes em maio do ano passado. Hoje esse número já pode estar bem diferente. Portanto, a nossa luta e essa reunião de ontem, da qual fomos convidados pela Polícia Federal, buscou esclarecer para os supermercados e para as farmácias que eles precisam cumprir a lei, precisam colocar para fazer segurança, de fato, vigilantes. Se é para fazer outra atividade,
faça as pessoas para fazer as outras atividades, se tiver realmente tarefas para fiscal de piso, tarefa para prevenção de perdas, que faça agora. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Né? Não para fazer contenção de pessoas, não para deter pessoas, não para fazer revista de pessoas. Nesses casos são atividades dentro dos limites da lei, obviamente, para vigilante exercer, seja em mercado, seja em farmácias, seja em lojas, em shoppings e assim sucessivamente. E nós, enquanto confederação, e sindicatos que estão nessa luta, estamos focados exatamente na legalidade, tá certo? E na geração de empregos para a nossa categoria. A lei é uma lei boa, tá certo? Apesar de poderia ter sido melhor, mas é uma lei boa, tá certo? E nós estamos lutando para que, de fato, ela seja implementada, ou seja, que seja para valer. Seja levada adiante, né? Cumprida, né? Exatamente. Tá certo. Porventura, a gente agradece a sua presença dentro do nosso Jornal Olho Vivo, nosso quadro Sindesv Entrevista. Eu aqui agradeço mais uma vez o convite. Queria somente acrescentar, Fábio, a nossa luta pela aposentadoria especial agora no Congresso Nacional, tá certo? Então nós estamos preparando, e aí queremos dizer isso para os nossos colegas, uma campanha, como foi a campanha dos 30% de periculosidade, para aprovar uma lei que, de fato, regulamente, desde o INSS, desde o momento que o vigilante dá entrada no INSS, o INSS não negue dizendo que não tem lei. Nós queremos uma lei que, quando deu entrada, o INSS já reconheça. E isso, inclusive, está no voto do ministro Nunes Marques, aquele voto que foi a nosso favor. Ele diz: o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição precisa de lei para regulamentar, tá certo? Então, o voto do ministro sinaliza isso. Nós temos no Congresso alguns projetos, mais de um inclusive, mas o que está mais avançado é o projeto de lei 42 do ano de 2023, né? Esse projeto tem uma versão que não nos interessava, porque ele dizia, na versão original do deputado Alberto Fraga, 25 anos de tempo e 60 de idade. Não serve para a gente, nós não queremos idade. Isso, porque o vigilante não consegue chegar aos 60. As empresas do setor não deixam a gente chegar aos 60 anos. 50 anos eles estão botando a gente para fora. 50 anos já é descartável. Mas a gente conseguiu aprovar na Comissão do Trabalho, e um relatório da deputada Giovana Sá, lá de Santa Catarina. Depois, na Comissão de Previdência, um relatório do deputado Pastor Eurico, de Pernambuco, e agora está na Comissão de Finanças, com um relatório já pronto da deputada Érica Cocai, aqui de Brasília, dizendo que a gente precisa somente de 25 anos de tempo de serviço e pronto para se aposentar. Então, a luta no Congresso, e todos os trabalhadores sabem disso, não é uma luta rápida, daqui a um mês, daqui a 6 meses. Daqui a um ano está resolvida, é uma luta mais longa, mas como foi na luta dos 30%, a gente não pode baixar a guarda e deixar que a gente não construa essa solução, até porque esse, inclusive, é um tema que interessa a você, vigilante, não só que está já com a idade avançada, que está próximo à aposentadoria, mas interessa em muito aqueles colegas mais novos, tá certo, que lá na frente vai precisar o futuro dele. Exatamente, dessa condição para poder sair da atividade numa condição bem mais justa e bem melhor. Portanto, mais uma vez agradeço e quero aqui fazer também um cumprimento e mandar um abraço para todos os colegas vigilantes do DF e do Brasil.